só esperar então que as nossas crianças possam descer e ter também o seu tempo de ensino da palavra de Deus. Entretanto, bom dia a todos. É realmente um privilégio estar aqui e expor a palavra de Deus. Na verdade, eu estava ali sentado, eu estava a ouvir, a refletir no culto, ouvir crianças a ler a palavra de Deus, ouvir uns aos outros a cantar a palavra de Deus. E realmente é isto que é a igreja, não é? Pessoas de várias idades, de diferentes etnias, nações, todas elas juntas a louvar ao único que é digno, que é o nosso grande Deus. Mas esta manhã nós vamos olhar para aquilo que é a igreja, efetivamente. Mas antes disso, muitos de vocês, provavelmente todos vocês conhecem o Burj Khalifa, certo? No Dubai, é o prédio mais alto do mundo com cerca de 828 metros de altura. Ele tem cerca de 163 andares e a verdade é que o seu design, a sua altura, a sua arquitetura são imponentes e impressionantes. No entanto, o segredo da estabilidade desse edifício está na sua fundação. Na verdade, antes do início da construção deste edifício, os trabalhadores passaram mais de um ano a escavar para encontrarem um fundamento firme para sustentar todo o edifício. Então o edifício ele é seguro porque a fundação é sólida. E a verdade é que sem um fundamento firme, as nossas vidas elas estão destinadas à ruína e ao fracasso. Cristo é a rocha sobre a qual as nossas vidas elas devem ser edificadas. E esta manhã nós vamos olhar, através de Mateus capítulo 16, qual é o alicerce da verdadeira fé, no qual Jesus Cristo prometeu edificar a sua igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 e vamos ler, estudar e refletir do versículo 13 até ao versículo 20. Todos aqueles que podem, gostaria de convidar-vos a colocarem-se de pé para lermos a palavra de Deus. E vamos ler então Mateus capítulo 16, do versículo 13 até ao versículo 20. E diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Podem sentar-se, irmãos, até aqui a palavra de Deus. Olhando aqui para esta porção e onde ela se insere no contexto da palavra de Deus, o ponto de partida é a chegada de Jesus Cristo à Galileia. Em Mateus 15:30, nós vemos que as multidões, quando ele chegou à Galileia, as multidões vinham ter com ele, porque sabiam que Jesus fazia milagres, tinha a capacidade de curar, não é? Então ali Jesus curou imensa gente. E a dada altura surge a necessidade de alimentar toda essa multidão, não é? E é aqui no capítulo 15, nos versículos... aqui no final do capítulo 15 que nós vemos a segunda multiplicação dos pães e peixes. Mas depois dessa multiplicação, depois de Jesus ter alimentado as multidões, começou a levantar-se um grupo de pessoas. E na verdade esse grupo de pessoas eram os fariseus e os saduceus, como nós podemos ver no capítulo 15, que eram os religiosos daquele tempo,
Mas o que é certo é que eles estavam longe da verdade. Eles começaram a tentar Jesus. Eles começaram a pedir um sinal a Jesus Cristo, onde Jesus afirma que o único sinal que eles iriam receber era o sinal de Jonas. Ou seja, o sinal de que ele mesmo, Jesus Cristo, iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E entretanto, antes da passagem que nós acabamos de ler, aqui em Mateus 16, dos versículos 11 e 12, os discípulos, eles começam de certa forma a tremer. Eles começam a estar mais concentrados no pão que se tinham esquecido de levar, mas Jesus repreende-os e alerta-os para o fermento, ou seja, para eles não cederem à influência dos fariseus e dos saduceus. Porque eles estavam eles importavam-se mais com a aparência exterior, com aquilo que era feito, com aquilo que eles faziam e com a sua visão e imagem sobre as pessoas. Mas Jesus repreende-os e diz: olha, não cedam à influência dos fariseus e dos saduceus, porque a doutrina é importante. Tenham cuidado com a doutrina destes. E deixem-me fazer aqui um parênteses importante. Hoje em dia, igrejas e organizações missionárias, muitas vezes, elas têm afirmado que a doutrina é secundária. E focam-se mais no ativismo, no serviço social, em mostrar amor para com os outros, deixando a doutrina de lado. E Jesus mostra-nos que a doutrina, sim, é importante. A doutrina, sim, é fundamental. Especialmente num mundo onde cada um tem a sua visão, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua posição e a pessoa de Cristo acaba por ser sufocada, reduzida e até adulterada. Em Romanos 1,16 nós vemos e diz que o Evangelho não há ação social. Não o dar comida aos pobres, mas diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4,16, diz: cuida de ti mesmo. E do quê? Da doutrina. Então a doutrina não é secundária. A doutrina é central na igreja de Cristo Jesus. Portanto, Jesus alerta aos discípulos para o erro, ou seja, para eles terem cuidado e não serem influenciados pela doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mas na passagem que nós vamos estudar hoje, nós vimos que Jesus Cristo, ele pretende conduzi-los para a verdade central na qual a igreja de Jesus Cristo é edificada. E lendo o versículo 13 de Mateus 16, diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, e portanto Jesus ele continua nesta conversa particular com os seus discípulos, enquanto ele se dirigia a esta cidade que é chamada de Cesareia de Filipe. Esta cidade ela ficava sensivelmente a 40 quilómetros da Galileia, que era onde ele estava anteriormente. Então nesta caminhada, ao prosseguir, ele a dada altura para e faz uma pergunta aos seus discípulos. É aqui a pergunta que encontramos no versículo 13. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus não fazia perguntas triviais. Jesus não fazia perguntas sem importância. Jesus é intencional na pergunta que faz, de maneira a preparar o terreno para a revelação de quem Ele é e de como é que isso tem impacto na vida de todos nós. Jesus ele utiliza o termo que ele usava bastante vezes para se referir a si mesmo, que é o Filho do Homem. Não é? Este é um título profético se nós formos ao Antigo Testamento, a Daniel capítulo 7, nós vemos onde é empregue este termo, e Jesus usa este título como um sinal e um lembrete para nós da sua identificação com a humanidade. É como dizem Filipenses 2, 7 e 8, diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Então este era um termo muitas vezes e amplamente utilizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que ele gostava e que ele se identificava com esse mesmo termo, apresentando também a sua identificação com a humanidade. Mas Jesus lança esta pergunta: quem diz aos discípulos, quem diz o povo que eu sou? Ser o Filho do Homem. E eles responderam, e nós aqui em primeiro lugar vemos no versículo 14, nós vemos a incredulidade do povo. Nós vemos a incredulidade do povo. E eles responderam, bem, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas.
nós vemos que a primeira pessoa que é identificada aqui no versículo 14 é João Batista, não é? Se nós formos a Mateus 14, podemos virar a página, Mateus capítulo 14, versículos 1 e 2, nós vemos o que Herodes dizia acerca de Jesus. E estes dois versículos, na verdade, confirmam, testificam aquilo que havia opinião popular de que acerca de Jesus. Herodes diz assim a palavra de Deus: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Então Herodes e outras pessoas naquele tempo achavam isto. João Batista, na verdade, ele foi um precursor de Cristo, aquele que nasceu antes dele para testificar, testemunhar de Cristo e chamar também as pessoas ao arrependimento, antes da vinda do próprio Jesus Cristo. Então havia, por um lado, esta opinião popular. Alguns pensavam que Jesus, pelos milagres e por tudo o que ele fazia, pensavam que ele era João Batista. Mas o versículo continua e diz: outros, Elias. Elias foi um profeta fiel a Deus e que não conheceu a morte, porque Deus o levou. E os judeus acreditavam na possibilidade de ser Elias, com base numa profecia que nós vemos em Malaquias 4:5, para aqueles que estão a apontar, em que diz que Deus iria enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então eles pensavam que aquela pessoa, Jesus, que fazia milagres, era Elias. E depois havia outras pessoas, não é, dentro o povo, que diziam que colocavam a possibilidade de ser Jeremias ou outro profeta qualquer. Então todas estas suposições e mitos urbanos, todos eles tinham como base uma incredulidade na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Elas reconheciam as suas obras, reconheciam os seus milagres, mas não acreditavam nele como o Messias. Eles estavam totalmente errados acerca de quem era Jesus. Eles pareciam perto, mas estavam longe da verdade. E com isto nós podemos fazer um paralelismo também com a nossa sociedade na qual nós vivemos e estamos inseridos. O que é certo é que, historicamente, poucas pessoas negam a existência de Jesus Cristo. Há tantas evidências que hoje em dia isso parece quase não se discutir, quase não entrar em discussão se Jesus existiu ou não. O problema é que olham para Jesus como um revolucionário, como um homem bom, como um profeta da parte de Deus. Alguém que mudou a sociedade da sua altura e do seu tempo. Mas não o reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. Não o reconhecem como a única esperança que esta humanidade pode ter. Não o reconhecem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E deixem-me dizer-vos que eu acredito que aqui hoje, aqui dentro, haja pessoas assim. Simpatizam com Jesus. Admiram-no. Têm até alguma consideração pela pessoa de Jesus Cristo. Mas não o amam, não o conhecem e não foram verdadeiramente transformados por ele. Que Deus te livre de ser essa pessoa. Essa pessoa que provavelmente aquece os bancos da igreja, mas cujo coração não arde por seguir e conhecer mais profundamente o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. É necessário que te arrependas dos teus pecados e creias em Jesus Cristo como o Cristo que te pode perdoar e conceder vida eterna. Então nós vemos aqui no versículo 14 a incredulidade do povo. Mas Jesus Cristo continua, e agora nos versículos 15 e 16 nós vamos ver a verdadeira identidade de Jesus. A verdadeira identidade de Jesus. Jesus agora ele faz outra pergunta. E ele muda o foco do povo e passa a focar-se nos discípulos propriamente. E ele pergunta: mas vocês, discípulos, quem é que vocês dizem que eu sou? E esta é a pergunta derradeira. Esta é uma pergunta de vida ou de morte. É uma pergunta que todos nós devemos responder esta manhã. E a verdade é que, quer queiras, quer não, todos nós temos uma resposta para isto. Inconsciente ou conscientemente. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está destinado morrer uma só vez.
vindo depois disso o juízo. E a resposta a esta pergunta, ela determina onde irás passar a tua eternidade. Ou a desfrutar de Deus para sempre, ou a sofrer o seu castigo eterno no inferno. Então Jesus no versículo 15 diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E portanto Simão Pedro no versículo 16, ele dá a resposta a Jesus Cristo, não é? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E realmente a palavra Cristo, ela significa Messias. É este o significado original da palavra Cristo. Ele é o escolhido para ser enviado por Deus para ser o Salvador da humanidade. Jesus é o Messias prometido, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, e é aquele que foi traspassado, como nós vemos no Antigo Testamento. Ele foi traspassado, morreu pelos nossos pecados, levou sobre si o castigo pelo nosso pecado. Jesus Cristo é o justo que se entregou por nós, os injustos, para levar-nos a Deus. Jesus Cristo é o cumprimento da lei de Deus, o único capaz de obedecer de forma perfeita a toda a lei de Deus. E por isso é o único qualificado para satisfazer por completo a ira de Deus para sempre pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o Messias, de quem os profetas do Antigo Testamento profetizaram, anunciaram e que traria esperança e salvação. Jesus é o Cristo. Mas Pedro diz também: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo é, sim, verdadeiramente o Filho de Deus. Ele não é um produto de um ídolo ou de um falso Deus que não vê, não fala, não ouve, tal como os deuses que este mundo adora e tanto venera. Mas Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. É a imagem do Deus invisível, a expressão exata de Deus. E portanto esta afirmação do versículo 16, ela é sumamente importante. E nós já vamos ver ao longo de toda esta passagem a centralidade que esta afirmação deve ter nas nossas vidas e, por implicação, na vida dos crentes e da igreja. Então esta afirmação e confissão feita por Pedro é o alicerce da verdadeira fé. E, como consequência, é o alicerce da igreja verdadeira. Jesus Cristo é o Salvador prometido. E é o próprio Deus que veio ao mundo para resgatar a humanidade dos seus pecados e reconciliá-la com Deus e com o seu povo. A todos aqueles que creem nele e que o abraçam pela fé e vivem de acordo com esta afirmação sobre a identidade de Jesus Cristo. Então, esta afirmação é o alicerce da verdadeira fé e o alicerce da igreja verdadeira. E realmente o versículo 17 continua e diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O versículo 17 começa com uma expressão interessante, que significa bem-aventurado. Bem-aventurado é a mesma coisa que dizer verdadeiramente feliz ou verdadeiramente abençoado por Deus. E o que é certo é que todos aqueles que confessam Jesus como o Cristo, o Filho de Deus vivo, são verdadeiramente felizes e abençoados. Não há verdadeira felicidade fora de Jesus Cristo. E a maior bênção que o homem pode receber não são coisas materiais, mas a maior bênção que todos nós podemos receber é a graça de confiar em Jesus Cristo pela fé. Essa é a maior bênção que nós podemos receber. E para todos os que o fazem, deixemos aqui a marca em Mateus e vamos abrir em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Para todos aqueles que o fazem, que amam a Jesus Cristo, que confessam a Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, reparem as bênçãos que recebemos por meio dessa graça que há em Jesus Cristo. Efésios 1:3, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós temos tudo o que necessitamos para cumprir o propósito pelo qual fomos criados, que é agradar a Deus. Não precisamos de mais nada. Cristo é tudo naqueles que o amam. Voltando aqui a Mateus, ao versículo 17 do capítulo 16, é interessante que Jesus diz: porque não foi carne e sangue que te revelaram. E reparem que no versículo 16, Pedro diz ou professa uma afirmação fundamental. Como nós já vimos, que é o alicerce da verdadeira fé e o alicerce da Igreja de Jesus Cristo. Mas o interessante é que no versículo 17, Jesus diz: olha Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram isso. Aquela afirmação que tu disseste no versículo 16, que tu disseste anteriormente. Não foi carne e sangue que te revelaram. A confissão de Pedro não foi inventada por ele. Não veio dele mesmo. Não é o mérito dele o proferir tal afirmação. Nenhum de nós, nem o próprio Pedro, teria a capacidade de conhecer verdadeiramente a Jesus por si mesmo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. E é aquilo que vemos neste mundo. As pessoas não amam a Jesus, não o conhecem e nem conseguem chegar lá por si mesmas. Porque a mensagem do Evangelho é loucura para eles. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas Jesus continua e diz: não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então Deus, de forma sobrenatural, e através da vida também, ministério de Jesus Cristo, o próprio Deus revelou a Pedro o conhecimento de Jesus Cristo. E isto ensina-nos algo fundamental na nossa vida e na vida cristã. Deus é a fonte do verdadeiro conhecimento. Deus é a fonte da verdadeira salvação. Então não é pelo senso comum que nós chegamos lá. Não é pela tradição. Não é por seres uma mente brilhante ou por teres um QI elevado. Por nós mesmos é impossível chegar ao conhecimento do Filho de Deus. A fé é um dom de Deus. O novo nascimento, sem o qual ninguém irá entrar no reino de Deus, é obra dele, é obra de Deus. Não precisam de abrir, irmãos, eu vou ler para vocês João capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a salvação, a fé, a própria fé, é obra de Deus. Porque nós somos naturalmente cegos. Nós temos uma aversão natural a Jesus Cristo, ao Evangelho e às coisas de Deus. Até que o próprio Deus intervenha e resplandeça no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus através de Cristo. Continua a passagem e diz também, e vamos ver aqui no versículo 18, já vimos a incredulidade do povo, não é? Nos versículos 13 e 14. Vimos também, efetivamente, a afirmação, não é? Ou a identidade do próprio Jesus Cristo, nos versículos 15 e 16 e 17 também. E agora no versículo 18 nós vamos ver que a igreja, vamos olhar para a igreja e o verdadeiro fundamento. A igreja e o verdadeiro fundamento. E Jesus diz no versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E desta vez, Jesus Cristo, reparem que no versículo 17, o que é que Jesus chama a Pedro? Dirige-se a ele como Simão Barjonas. Mas no versículo 18 já lhe chama diretamente Pedro. E Jesus Cristo é intencional ao chamar-lhe Pedro aqui. Porque no grego original a palavra usada para Pedro é Petros, que normalmente se refere a uma pedra pequena. E Jesus aqui
Há pessoas que complicam muito isto, e a verdade é que Jesus aqui neste versículo, ao dizer também eu te digo que tu és Pedro, ele simplesmente está a trazer à realidade quem Pedro realmente é. Jesus está a dizer, o Pedro não é o centro, mas sim um instrumento nas mãos de Deus. Basicamente está a dizer a Pedro, Pedro, tu és parte da fundação, mas não és o fundamento. Tu és apenas parte da fundação e um instrumento nas mãos de Deus. E a igreja, como nós vamos ver, ela não é edificada sobre Pedro, como muitas pessoas o querem dizer e o querem afirmar. A igreja de Cristo, ela não é edificada sobre autoridade humana. Não é. Sobre a autoridade humana, sobre uma autoridade que falha, sobre uma autoridade que muda. Não. Mas Jesus Cristo continua e diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, existem várias posições e até alguma controvérsia relativamente à interpretação deste versículo e o significado desta pedra que Jesus Cristo menciona aqui. Este versículo é utilizado pelos católicos para afirmarem que esta pedra se refere a Pedro como o primeiro Papa. Desta forma, os católicos e as pessoas dizem que o Papa é, por causa disto, o representante de Cristo na Terra e que exerce a sua autoridade. E que ele é a autoridade da Igreja. Outras pessoas dizem também que a pedra é exclusivamente Cristo e que não há implicação nenhuma para Pedro neste sentido. Outros, ainda uma terceira posição, na verdade há várias, mas uma terceira posição pessoas dizem que se refere apenas à confissão de Pedro. Aquilo que Pedro diz no versículo 16, que Jesus é o Cristo. Olhando para o texto, olhando para a passagem, esta palavra que Jesus usa, pedra, esta pedra, ela é uma variação, na verdade, da palavra Petros, mas tem significados diferentes. Petra normalmente refere-se a uma pedra ou a uma rocha maior, como fundamento, uma rocha fundamental. E é importante aqui mencionar que apesar de Jesus Cristo se dirigir a Pedro, nos versículos 17, 18, 19, Jesus Cristo nunca se referiu a Pedro como a pedra. O pronome utilizado aqui, esta pedra, esta, é diferente. E não é um termo, no original, não é um termo pessoal. Portanto, ele não se está a referir a Pedro propriamente. Então, que pedra é esta? Que pedra é esta que nós vemos aqui, que Jesus menciona aqui? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Analisando a passagem no seu contexto e fazendo uso das próprias Escrituras, eu creio que nós não podemos desconectar ou descartar nenhum dos elementos presentes no texto. A pedra, na verdade, é a identidade e pessoa de Jesus Cristo revelada pelo Pai através da confissão de Pedro. A identidade de Cristo como o Messias prometido e o Filho do Deus vivo é o fundamento sobre o qual a Igreja é edificada pelo próprio Cristo. E, portanto, esta identidade de Jesus, ela foi proclamada por Pedro e temos que ter em mente que Pedro, especificamente, foi o instrumento que Deus usou para confessar e revelar essa verdade fundamental sobre Jesus. A pedra não é Pedro, mas pelo facto de ter sido Pedro a confessar a Jesus como o Cristo, e tê-lo escolhido intencionalmente e especificamente, está a incluí-lo e a conectá-lo de forma particular na sua missão de edificar a sua igreja. E nós, olhando para Pedro, olhando para as Escrituras, nós vemos a relevância que o próprio Pedro teve no começo da igreja, no início do livro de Atos. Vamos deixar a marca em Mateus e vamos aos primeiros versículos de Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 15. Que diz, este versículo fala de quando os discípulos iam efetivamente fazer a escolha de mais um discípulo para se somar aos 11.
E, portanto, naqueles dias, Atos 1,15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então vemos aqui que Pedro toma a dianteira e é usado particularmente. Vemos também em Atos 2,14, que diz o seguinte, aqui depois já do dia de Pentecostes, depois de tudo aquilo que aconteceu, versículo 14 diz, então se levantou quem? Pedro, com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Se formos ao versículo 38, vemos a mesma coisa. Aliás, versículos 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, já depois do sermão de Pedro, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Versículo 38. Respondeu-lhes quem? Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro teve um papel importante e relevante em todo o processo de Jesus Cristo, soberano e sobrenatural, de edificar a sua igreja. E volto a mencionar que isto é importante. Pedro não é a pedra, mas foi importante na missão de Jesus Cristo de edificar a sua igreja. Por exemplo, em Atos 2,42, não é? Que vemos ali a igreja primitiva. Vemos que ali os irmãos, os convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se formos, não precisam de abrir, irmãos, eu vou ler para vocês Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Dizem o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Portanto, Pedro, como pequena pedra, digamos assim, ele teve um papel importante na edificação da igreja da parte de Cristo. Mas voltando a Mateus, e mais uma vez digo, nós não podemos também descartar, muito menos podemos descartar a pessoa de Jesus Cristo como fundamento e alicerce da igreja. Porquê? Nós vemos ao longo das Escrituras, aliás, nós vemos no Antigo Testamento, e o apóstolo Pedro, no seu livro 1 Pedro, capítulo 2, ele vai mencionar isto mesmo, que Jesus Cristo é a pedra angular. E ele ali em 1 Pedro 2, ele cita duas passagens do Antigo Testamento. Ele cita ali o livro de Isaías e cita também o Salmo 118, onde ele diz que Jesus Cristo é a pedra angular. E Jesus Cristo, o Pedro, em 1 Pedro 2, ele refere-se a Jesus como a pedra viva, a pedra que vive, na qual todas as demais pedras vivas, os crentes, são edificadas. Então não podemos também descartar a pessoa de Jesus Cristo nesta passagem como fundamento e alicerce da igreja. Em 1 Coríntios, por exemplo, 3:11, o apóstolo Paulo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Portanto, a pedra é a identidade e pessoa de Jesus Cristo, revelada pelo Pai através da confissão de Pedro, implicando-o como instrumento para a edificação da igreja, tendo a Jesus como o firme e verdadeiro fundamento. É isto que nos ensina aqui a passagem em Mateus 16, versículo 18. Mas Jesus Cristo continua. E há aqui algo que nós devemos também focar no texto e prestar muita atenção. Jesus diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós temos que entender aqui o termo igreja. Nós temos que entender que quando Jesus diz isto aos discípulos, os discípulos não havia igreja estabelecida. Ou seja, isto foi depois em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2. Nesta fase, vemos que o termo aqui usado como igreja, ele é amplamente usado em outros lugares, está bem, que é o termo grego eclésia, para se referir a uma assembleia, a um grupo de pessoas. A um grupo de pessoas. E neste caso, Jesus Cristo está a focar-se no grupo de crentes, de pessoas que afirmam efetivamente o mesmo que Pedro afirmou. Mas Jesus Cristo diz: edificarei a minha igreja.
Então nós temos que entender que a igreja, ela não pertence ao Tiago Bugalho, ela não pertence ao Daniel Cadete, ela não pertence à liderança da igreja. A igreja é de Cristo. Ele é o arquiteto, ele é o construtor, ele é o sustentador da sua igreja. E essa é a razão pela qual, se a igreja for edificada com Jesus como fundamento, reparem o que é que ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor da igreja, Ele mesmo, venceu a morte. Foi o que celebramos a semana passada. A morte não o pôde deter. Ele tem poder sobre a morte e é o único que tem poder também para nos fazer passar da morte para a vida. Então Jesus Cristo é Senhor sobre a morte. A morte não tem a palavra final sobre Jesus Cristo. A morte também não tem a palavra final sobre os filhos de Deus e muito menos sobre a igreja de Cristo. Que gloriosa esperança, que gloriosa segurança para nós. Não há maior segurança neste mundo do que pertencer a Jesus Cristo, que venceu a morte e vive eternamente. Versículo 19 continua a passagem e vamos ver que a igreja possui a autoridade como guardiã do reino dos céus. A igreja possui a autoridade como guardiã do reino dos céus. Mateus 16, 19 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A autoridade da igreja, ela pertence a Jesus Cristo. Ele é o dono. É Ele que tem as chaves e Ele decidiu dá-las a Pedro. É o que nos aparece aqui. E por extensão, à igreja. É Jesus que tem o poder e a autoridade para te salvar, para te deixar entrar no reino dos céus e declarar-te como propriedade exclusiva de Deus. É Jesus que tem essa autoridade. Por outro lado, nós vemos também e sabemos que o próprio Jesus Cristo é Ele que também tem a autoridade para te deixar de fora do reino dos céus. Vamos virar algumas páginas para trás. Vamos a Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Onde Jesus Cristo diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demónios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então Jesus tem tanta autoridade para te deixar entrar no reino de Deus a todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador das suas vidas, mas Ele também tem a autoridade para te deixar de fora se realmente no teu coração não crês que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E voltando a Mateus 16, versículo 19, nós vemos que Jesus Cristo ele entrega essa autoridade a Pedro e, por extensão, àqueles que creem verdadeiramente em Cristo, a igreja. E reparem que a igreja, de acordo aqui com o versículo 19, Jesus ao dizer: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, a igreja tem o poder de dizer quem pertence a Deus e quem não pertence, usando como medida e autoridade a palavra de Deus. Ela tem autoridade para declarar alguém como salvo, para testificar isso. Mas também tem autoridade para dizer que alguém não tem uma vida coerente com os valores do reino e por isso está fora dele. A igreja é a guardiã do reino dos céus. E o versículo 19 continua e diz: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que ligares na terra terá sido desligado nos céus. A verdade é que este versículo 19, ele também tem sido mal interpretado no nosso meio.
E tenho a dizer-vos que a tradução que aparece nas nossas Bíblias, ela também não ajuda de certa forma. Este mesmo versículo 19, ele aparece, ou pelo menos grande parte dele, aparece em Mateus 18. Vamos virar a página, vamos a Mateus capítulo 18, do versículo 15 até ao versículo 20, onde vemos aqui Jesus Cristo, ele a dizer-nos como é que nós devemos lidar com o pecado no contexto da disciplina da Assembleia, no contexto da disciplina da Igreja, da reunião dos salvos. E, portanto, o contexto aqui é o pecado, especificamente. E nós vemos no versículo 15, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, di-lo à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Reparem aqui, que Jesus disse que a igreja tem as chaves do reino dos céus. Então a igreja, tendo como base a Jesus Cristo e a sua palavra, ela tem autoridade para dizer isto mesmo que aparece aqui em Mateus 18. Considerá-lo como gentio e publicano, como não sendo parte da família de Deus. É Jesus que dá esta autoridade à igreja. Mas continua a passagem e aqui sim o versículo 18, o mesmo que aparece em Mateus 16. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Estas expressões, elas devem ser entendidas, em primeiro lugar, dentro do contexto de pecado, que é isso que a Bíblia nos ensina, é onde ela aparece. Mas elas devem ser entendidas à luz do ponto de vista dos mestres judeus daquela altura. Esta que aparece na nossa Bíblia, ligar e desligar, elas normalmente eram sempre usadas em relação ao pecado. E um judeu, sempre que estas palavras eram ditas, ele sabia diretamente a que é que isto se referia. E, portanto, a palavra ligar, que aparece aqui em Mateus 16, no versículo 19, ela seria melhor traduzida, mais bem traduzida como atar. Usada para se referir a alguém que vive escravo do pecado, sem arrependimento e por isso está atado a ele. E portanto, se alguém está nesta condição, a realidade é que a porta do reino de Deus está fechada para esta pessoa. Por outro lado, a palavra que aparece aqui, desligar, ela seria mais bem traduzida como soltar, usada para se referir a alguém que se arrepende efetivamente dos seus pecados. E para esta pessoa pode dizer-se que os teus pecados estão desligados de ti, ou estás solta dos teus pecados. E, portanto, as portas do reino de Deus estão abertas para um pecador arrependido. Então nós vemos nesta passagem que a igreja é um instrumento de Deus, ou um instrumento que Deus determinou usar para transmitir o seu próprio veredito aos homens. A igreja tem o poder de declarar, tendo como base o Evangelho e a palavra de Deus, aquilo que Deus já declarou nos céus. E, portanto, a igreja é a extensão e a representante de Deus na terra. Isto é um enorme privilégio para todos nós. Mas, por outro lado, traz ainda maior responsabilidade para a igreja de Cristo. E perante isto, perante toda esta passagem que nós acabamos de ler, é inevitável nós extrairmos algumas aplicações para nós, para a igreja dias de hoje. Então, em primeiro lugar, se a igreja é de Cristo, se a igreja pertence a Ele, se é Ele mesmo que dá à igreja as chaves do reino dos céus, nós, como seus instrumentos, nós não podemos apontar, nem proclamar, nem apontar para outra porta que não seja Jesus Cristo. Nós vimos em João, não precisam de abrir, eu vou ler para vocês, o que diz em João capítulo 10, versículo 9. Diz, e este é o próprio Jesus Cristo a falar, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então nós como igreja, nós como representantes de Deus aqui na terra, nós não podemos apontar para outra porta que não seja Cristo. Nós vemos
Em 2 Coríntios diz que nós somos embaixadores de Deus, como se Ele mesmo exortasse por nosso intermédio. Então nós não devemos apontar, não devemos viver, não devemos apontar para outra porta que não seja Jesus Cristo. Em segundo lugar, cada cristão, cada crente, deve estar envolvido na missão de Deus por meio da igreja local. Evangelismo, discipulado, aconselhamento bíblico, todas essas coisas não são só para pastores, não são só para líderes, não são só para pessoas que conheçam a Bíblia de trás para a frente e de frente para trás. Mas cada cristão deve esforçar-se diligentemente para conhecer a Jesus Cristo de maneira mais profunda e ser um instrumento ativo como embaixador de Cristo. Não é apenas vir à igreja, consumir, de vez em quando fazer parte de um ministério ou de outro, está tudo bem. Devemos ensinar e ser ensinados. Devemos exortar e ser exortados. Edificar e ser edificados. Esse é o chamado de cada cristão. Em terceiro lugar, o facto da identidade e pessoa de Jesus Cristo, revelada pelo Pai através da confissão de Pedro, ser a pedra e Cristo o fundamento, isto permite-nos também, e esta é a base, a chave, para nós identificarmos falsos mestres e falsas igrejas. Nós acabámos de ler em Mateus 7, 21 a 23, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então devemos avaliar e analisar todas as coisas à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Devemos olhar para outras igrejas. Será que essa suposta igreja anuncia o verdadeiro Cristo? Os seus membros, as suas práticas, a sua doutrina está centrada na pessoa de Cristo e na revelação divina? Ou vivem à base de métodos, estratégias, atalhos para juntar e atrair as pessoas para si mesmo e encher salões? A realidade é que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que nós, como instrumentos nas mãos de Deus, que proclamemos e vivamos a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade. Versículo 20, por último, diz o seguinte: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele Cristo. Então no versículo 20, lá está, como nós acabámos de ler, Jesus adverte os discípulos para não dizerem a ninguém que ele é o Cristo, o Messias prometido. E não nos enganemos que isto é Jesus a fugir à sua responsabilidade, mas a realidade é que existia uma expectativa terrena e errada acerca da missão e do papel do próprio Senhor Jesus Cristo. Os judeus estavam à espera de alguém que os viesse libertar da opressão dos romanos, e não era esse o propósito principal do Messias. O propósito principal do Messias, de Jesus Cristo, era salvar o seu povo dos seus pecados. Então o seu propósito não era, ou seja, o seu propósito era não causar um alvoroço entre o povo com uma revelação que eles não iriam interpretar corretamente, iria desviar a atenção do seu verdadeiro propósito, da sua verdadeira mensagem e da sua missão. E que nós sejamos assim também, longe de nós o desviar a atenção de Jesus Cristo. Tudo o que necessitamos é ser fiéis à verdade, proclamar a Jesus Cristo de forma fiel, sem suprimir, sem acrescentar, sem adaptar a mensagem àquilo que o mundo quer ouvir e sem sobrepor também interpretações nossas à palavra de Deus. Sejamos fiéis a proclamar a verdade e o verdadeiro Cristo. E onde nós podemos conhecer o verdadeiro Cristo é através da palavra. O diretor executivo do Burj Khalifa, ele que esteve responsável por monitorizar e gerir toda a construção. Na altura da construção, ao descrever a sua inspiração inicial para erguer essa torre, ele disse o seguinte: nós nascemos com um desafio para provar para nós mesmos primeiro
e para o mundo, sim, nós podemos. Sabem? Nós nascemos para glorificar a Deus. E isso só é possível ao confiarmos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A nossa missão não é provar nada a ninguém. A nossa missão não é encher salões, não é encher cultos. Mas a nossa missão é exaltar a Jesus Cristo. Chegará o dia em que o Burj Khalifa será completamente destruído e não sobrará nada. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então que as nossas vidas estejam centradas em Cristo. Que sejamos fiéis até ao fim. Confiantes de que Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, continuará a edificar a sua igreja. Porque aquele que prometeu, Ele não falha. Vamos orar e pedir ajuda ao nosso Deus para sermos fiéis até ao fim e proclamarmos e vivermos a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz. E a realidade é que em ti, em Cristo, na tua palavra, nós temos tudo aquilo que nós necessitamos para viver para a tua honra e para a tua glória. Nós temos tudo aquilo que necessitamos para viver uma vida piedosa. Nós temos tudo aquilo que necessitamos para sermos como Jesus. Perdoa-nos, Pai, que nós falhamos muitas vezes e de diversas formas. Muitas vezes negligenciamos a tua pessoa. Muitas vezes adulteramos a tua pessoa. E muitas vezes, Senhor, não proclamamos a verdade de forma fiel. Ajuda-nos a cada um de nós, como pedras vivas que somos, a fazer parte do teu reino, desta missão de Jesus Cristo de edificar a sua igreja. Nós possamos ser diligentes em buscar o teu nome. Possamos ser diligentes em conhecer de forma mais profunda a Jesus Cristo. Que nós amemos a tua palavra, que nos amemos uns aos outros, que amemos a igreja de Jesus Cristo, Senhor. E em todas essas coisas, nós possamos ser um canal para que outros possam exaltar a Jesus Cristo e outros sejam levados a glorificar o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, pois não podemos fazer isto sozinhos. Não depende de nós. Somos meros instrumentos e ajuda-nos a sermos humildes uns para com os outros e a submetermos-nos, humilharmos-nos debaixo da tua mão poderosa, Senhor, para que Cristo seja exaltado em tudo e em todos. Realmente a tua palavra, Senhor, molde os nossos corações para que nós te possamos amar mais, viver mais para ti. Ajuda-nos a viver de acordo com a vocação a qual nós fomos chamados. E que nós possamos, dia após dia, não só proclamar, também viver a verdade de que Jesus é o Cristo, o teu Filho, Senhor, e que tu vives para todo o sempre. Ajuda-nos, Pai, guia-nos, guia a tua igreja, continua, Senhor, por meio de Cristo, a edificar a sua igreja. E ajuda-nos a descansar, Senhor. Porque mesmo que coisas más aconteçam, independentemente das circunstâncias, sabemos pelo que diz a tua palavra, nem a morte, nem nada nos poderá separar do teu amor. Obrigado por tudo e por essa gloriosa e maravilhosa esperança que temos em ti. Amém.